Bom, nós estamos, como o pastor Dietmar mencionou, hoje é o nosso primeiro advento também. Primeiro domingo que nós lembramos que Jesus virá, nós lembramos que Ele virá, nós nos preparamos para esse dia e nós lembramos que Ele veio. Então é um dia muito importante, um dia que nós queremos preparamos os nossos corações para essa chegada maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia, o que você estiver em mãos, ou nos acompanhar aí na leitura. João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio aquele que é a palavra, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Até aí. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, no santo nome de Jesus. Amém. No texto aqui de Evangelho, o primeiro capítulo de João, nós temos aqui João Batista, mas nós temos aqui logo no começo dizendo que início, aquele que era a palavra, aquele que era o Logos, aquele que era a palavra estava com Deus. Aqui é uma referência clara a Jesus, que ele estava com Deus desde o início, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, irmãos, o que nós estamos falando aqui, você pode imaginar de uma forma bem visual, é que Jesus estava com Deus quando Deus diz, haja luz. Jesus estava com Deus quando ele disse que agora as águas começam a existir, e os animais, e toda a criação. Jesus estava com Deus desde o início. Mas é maravilhoso imaginarmos que Jesus estava com Deus desde o início. Mas também é desafiador para nós e para mim imaginar como estava o coração de Deus e de Jesus no momento da queda. Porque no momento da queda, aquilo que foi o propósito eterno de Deus foi rompido. O início de Gênesis nos relata a queda, nos relata a criação, mas relata que o homem rompeu com Deus. Então eu consigo imaginar o coração, ou tentar imaginar o coração de Jesus naquele momento, sabendo que agora o homem tinha se rebelado contra Deus. E sabendo, por natureza divina, que a Trindade teria que se sacrificar. A Trindade teria que ir para a cruz, para que os homens pudessem ter esperança, para que os homens pudessem ter um novo amanhã, para que a história da criação não terminasse com a queda, o pecado e o erro, mas tivesse esperança eterna. E é por isso que João continua o texto e ele vai dizer o seguinte, eu quero que você dê uma olhada lá no início, que ele vai dizer assim, que Jesus estava na criação, que ele estava, sem ele nada do que foi feito se fez, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nele estava a vida. Nele estava a vida. Em Jesus nós temos a representação daquilo que é vida. Você pode ter vários objetos e várias formas para enxergar a vida.
O vento nos ajuda a enxergar isso, né? Quando aquela brisa bate em nós, nossa, talvez o primeiro olhar da manhã faz você lembrar que existe vida. Talvez olharmos para uma criança faz nos lembrar que existe vida. Olharmos para a natureza e para a criação faz nos lembrar que existe vida. Mas a Bíblia deixa bem claro aonde nós podemos olhar e enxergar a vida. É em Jesus. Em Jesus nós enxergamos a vida, porque nele contém toda a vida. E ele estava ali salvando o mundo. Do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos que ele estava ali, e o versículo 5 diz assim, que a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Jesus está salvando o mundo. Jesus está na criação e está na redenção de toda a humanidade. E é incrível, irmãos, a gente lembrar que nós temos um Deus que nos criou, e um Deus que nos salva e nos perdoa todos os dias. Nós não temos um Deus que está ali, congelado numa imagem. Nós temos um Deus vivo, que estava atuando para nos criar, e está atuando hoje para nos restaurar e nos reconciliar consigo. E sem Ele, nada existe. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, irmãos, existe uma grande diferença de existir e vir a ter uma existência, um propósito. Você pode olhar para esse púlpito aqui, ele é um objeto. E um objeto, ele precisa cumprir o propósito no qual ele foi criado como objeto. Se a gente desparafusar ele, desencaixar ele, deixar ele ali desmontado e ninguém usar ele para falar, ele é só um pedaço de acrílico. Então ele existe como objeto, mas a sua existência não tem propósito. Ele só foi algo criado e projetado, mas a sua existência não tem propósito. Ele parado lá no canto desmontado, ou ele montado no canto aqui, ele não vai ter existência, não vai ter propósito, se ele não cumprir para o seu propósito. Da mesma forma somos nós. Nós não somos objetos, nós somos seres vivos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas você pode existir aqui na Terra por 60, 80, 90 e quantos anos Deus te permitir viver. Mas existe uma grande diferença, irmão, de você estar aqui vivo e de você cumprir o seu propósito na Terra. É por isso que nós temos várias pessoas com vazio existencial muito grande, que procuram em vários lugares, em várias outras ações, e no dinheiro, em viagens, em prazeres, para procurar uma existência, um real sentido de viver, porque não entendeu o seu propósito de vida. E por isso que o texto continua, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo 12, dá uma olhada ali no versículo 12, que ele fala assim, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que receberam. Essa palavra aqui nós podemos traduzir ela por tomar. Aos que receberam, não é só os que receberam uma carta na sua casa. Às vezes essa palavra dá a ideia disso. Eu recebi algo. Não, mas tem a ideia de tomar, de experimentar, de levar consigo. Por isso que ele fala, aqueles que experimentaram, aqueles que receberam, aqueles que levaram consigo, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. E eu quero deixar bem claro para você, você pode ouvir a respeito da fé cristã e não experimentar a respeito da fé em Cristo Jesus. Só que a esperança que nós temos em Jesus é que Ele está à disposição para se tornar e se revelar conhecido para mim e para você todos os dias. Ele está acessível para que a gente não só o saiba da sua existência, como a gente tome consigo, como a gente deguste, como a gente viva, experimenta e tome desse Deus maravilhoso que se entregou na cruz por nós, que é Jesus. E esse direito é dado por Ele, não é dado por um pastor, não é dado por uma igreja, não é dado por uma denominação. A todos que nele creram, Ele, Jesus, deu-lhes o direito.
Sabe quem te dá o direito de ser cristão? Quem te dá o direito de viver a fé cristã? É Jesus. E ponto final. Por isso que é maravilhoso, porque você é livre para viver essa fé por onde quer que você for. A Heidi e o Eric vão viver a fé cristã agora em outro país. E são livres para continuar vivendo a fé cristã por onde eles forem. Isso é maravilhoso. E dá uma olhada no versículo 13. Ele continua e fala: aos quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, e nem por vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E aqui é a mesma ideia de o nascer é tornar-se a existir. Vir a existir. Percebe que há uma diferença muito clara, irmãos, em nascer e tornar a existir. Nem tudo que nasce às vezes existe, não é? Na natureza é assim às vezes. Tem seres vivos que nascem e eles não conseguem continuar existindo. Mas aqui ele fala aqueles que nasceram, que tomaram a existir, aqueles que desfrutaram, que receberam, que degustaram desse Deus, que experimentaram, que tomaram para si, que tomaram por si por causa de Cristo Jesus, agora eles começaram a existir. E é o que foi representado aqui no batismo. No batismo nós representamos aqui, dizemos: você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós explicamos para ele que simboliza que agora eles estão mortos para o pecado, e eles estão ressurretos agora para uma nova vida em Cristo Jesus. Não porque eles saem daqui agora se tornando um ser celestial, que não pecam, que não sofrem mais de tentações, que não vão precisar confessar as suas necessidades, as suas dificuldades para Deus, mas por agora eles tomam para si, eles tornam a existir em Cristo Jesus e saem daqui buscando a viver de acordo com essa existência divina. Isso parece confuso, né? Então olha, abre a sua Bíblia, João capítulo 3. João capítulo 3, Jesus encontra com o mestre da lei, alguém muito sábio intelectualmente, com Nicodemos, no meio da noite, ou seja, era um homem que não queria ser visto por ninguém, mas ele queria ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer, aquilo que Jesus estava falando para as pessoas. Ele teve esse interesse e foi até Jesus. E ele encontra com Jesus, e ele começa uma conversa. E ele começa a conversa, ele faz uma pergunta para Jesus. E Jesus faz outra pergunta para ele, e Jesus faz uma afirmação para ele. E Jesus fala assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 3. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Como nascer de novo? É exatamente isso que João estava falando aqui. Aqueles que tornam a existir. Se você não nascer, se você não tornar a existir, melhor, se você não vir a existir diante da compreensão de quem é Jesus e o que Jesus quer fazer na sua vida, você não vai entrar no reino dos céus. Não é uma condição que eu, como pastor, estou colocando para você, uma religião está colocando para você, é aquilo que Jesus revelou para nós. Necessário é termos um novo nascimento. Necessário, ele fala, para entrarmos no reino dos céus, não é necessariamente, primariamente, você dizer que tem uma crença. Não é você dizer que frequenta uma instituição religiosa. Não é você dizer que tem 30, 50 anos que você frequenta uma instituição religiosa, mas é primariamente nascer de novo, tomar a existir, com uma consciência que eu só existo em Cristo Jesus. Nós perguntamos para eles aqui, no batismo: você teve um encontro genuíno com Jesus? De outra forma, você já nasceu de novo? Como que vive a sua mente e o seu coração? O que você busca para a sua vida? A forma de você enxergar a realidade do mundo é com que olhos? Que seja
E o que Jesus chama é que agora em Jesus nós temos esses olhos do novo nascimento, que é o olho de Cristo Jesus, é a ótica de Cristo Jesus. E aí ele continua o diálogo, e aí ele fala que, Jesus continua o diálogo e fala que é necessário nascer de novo, e ele não entende. Mas aí nós chegamos lá no versículo João 3,16, muito conhecido, que Jesus fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não tema, ou não pereça, mas que tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio não foi para nos condenar, não foi para dizer para você que você nunca vai alcançar a fé, que você nunca será bom o suficiente, mas veio pela tua graça e o teu amor nos alcançar e nos salvar. O propósito de Jesus não foi gerar condenação em ninguém, mas gerar transformação e reconciliação. Por que eu estou dizendo isso? E porque nesse domingo, o primeiro advento, nós lembrarmos que Jesus veio. Jesus veio para nos dar uma nova vida, um novo nascimento. Jesus veio para nos salvar. E talvez você que está aqui, mesmo ainda crente velho de igreja, você não consegue dizer quando foi o seu novo nascimento. Você não se compreende, não se percebe nascido de novo. E talvez que você que veio aqui visitar um parente seu, que tomou a decisão pelo batismo, veio conhecer essa igreja, você veio aqui ainda com esse vazio no seu coração. Eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, você não precisa ter medo, mas você terá a vida eterna. Porque Ele quer gerar em você um novo nascimento. Ele quer gerar em você uma nova criatura. Ele quer te dar esperança de vida. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer restaurar o seu lar. E Ele quer restaurar você com as suas fragilidades. Jesus veio e para aqueles que creram, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. E aí eu gosto de lembrar, quando eu leio esse texto, quando 1 João, ele traduz assim, que agora nós não somos só chamados de filhos, mas de filhinhos. Nós não somos só filhos de Deus, nós somos filhos íntimos, queridos, que custou o sangue do primogênito de Deus. Nós somos os filhos amados de Deus, que custou o seu Filho perfeito, que foi Cristo Jesus na cruz. Por isso que Ele nos deu esse direito. E é sobre isso que eu queria deixar essa palavra para o seu coração. Que você queira nascer de novo. Eu peço, com luz da carta de Romanos, que Deus renove minha mente e meu coração todos os dias. Para que eu não viva nesse mundo com a compreensão da minha mente e da minha fragilidade humana, mas na compreensão que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E preciso enxergar o outro dessa forma. Preciso me enxergar dessa forma todos os dias. E eu quero orar por você. Para que você possa nessa manhã colocar o seu coração diante de Deus. E dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor veio para me salvar. Estou lembrando que o Senhor veio, que o Senhor virá, e o Senhor veio e me salvou. E se você precisa nesse momento, nessa manhã, encontrar esperança e salvação para algo, que o Espírito Santo possa revelar isso no seu coração. E você se perceba salvado e reconciliado com Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor veio aqui. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. E a tua palavra diz que os teus não te receberam, Senhor. Mas nós queremos receber o Senhor. Queremos abrir o nosso coração e a nossa mente e dizer que o Senhor deve e precisamos do Senhor. Se revela a nós, Deus. Que o Senhor encontre o nosso coração. Que o Senhor dê uma nova razão de vida, uma nova compreensão de mundo. Que a gente pare de enxergar a vida dentro da nossa visão humana, mas dentro do aspecto salvador que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, que
pessoas nessa manhã que precisam lembrar que o Senhor está restaurando tudo contigo. E que não importa a área que precisa de restauração, o Senhor está restaurando e vai restaurar no nome de Jesus. Que o Senhor agora revele isso ao coração de cada uma dessas pessoas. Deus, nós te louvamos pela salvação que temos no Senhor. E pedimos a tua ação no nosso meio, no nome de Jesus. Amém.